Meu marido já, há umas 2 ou 3 semanas, ele já sabia dessa viagem. Obrigada, Lisa. E ele estava compartilhando comigo, né? Quem eu vou colocar para pregar nesse dia? Eu vou estar fora, não sei se eu vou conseguir chegar. Mas eu queria tanto que a pessoa continuasse a série que eu estava pregando. Mas é difícil, né? Dizer para alguém, olha, você vai pregar e ainda tem que pregar nessa passagem bíblica. Mas como a esposa, né, tem esse papel de submissão, eu falei, pode me dar que eu prego essa passagem bíblica. Então, conforme foi orientado, nós vamos continuar hoje a série Separados para Discipular. Nós já estamos nessa série há alguns domingos e hoje é a última mensagem dessa série. Se você puder abrir sua Bíblia aí em Atos 14. Queria honrar minha mãe também. Se não fosse ela, com certeza não estaria aqui. Com um bebê de 2 anos e outro de 1 ano, preparar uma mensagem não é fácil, meus irmãos. Mas, graças a ela, deu tudo certo. Bom, a gente vai ler a partir do versículo 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e chegando e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os gentios, com os discípulos. Meus irmãos, eu queria, para a gente entender um pouquinho essa passagem, queria que vocês tentassem imaginar que vocês estão passando por uma cirurgia. E um médico que fez a sua cirurgia, entrou na sala de cirurgia, fez todo o procedimento. Ao final dessa cirurgia, ele vira para sua família, porque provavelmente você está ali desacordado, devido aos efeitos da anestesia. Ele vira ali para sua família e fala o seguinte: olha, a cirurgia foi um sucesso. Completei tudo que eu tinha para fazer, estou indo para casa. Tchau. E o paciente ficou lá, pós-operatório. O médico não sabe o que aconteceu com ele, se ele reagiu bem à cirurgia, como foi que, de fato, todo o procedimento, né, teve uma reação no seu corpo. O médico simplesmente vai embora. Meus irmãos, o que isso tem a ver com esse texto que nós estamos lendo hoje? Quantas vezes nas nossas igrejas, na nossa igreja, na nossa vida com Deus, a gente tem visto pessoas levantando a mão, aceitando Jesus, entregando sua vida a Jesus, e a gente fala: pronto, acabou, a obra está completa ali. Sendo que não é bem assim. Esse texto vem nos mostrar que esse momento de entrega de vida, de decisão, de levantar de mãos, na verdade é só o começo. Aquele paciente que estava na sala de cirurgia, ele precisava do cuidado pós-cirúrgico. Ele precisava que aquele médico fosse lá, checar como ele está, checar quais as reações que ele teria no corpo dele depois. Mas infelizmente, graças a Deus, a gente tem médicos muito capazes e a maioria deles não faz isso. Mas nós, como igreja, muitas vezes nós fazemos. Nós nos damos por satisfeitos com um levantar de mãos, com um aceitei Jesus. Mas ali é só o começo da caminhada com o Senhor. No versículo 21 e 22...
diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Quem são eles? Nós vemos aqui, essa viagem é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele foi enviado por uma cidade chamada Antioquia da Síria. Ele e Barnabé foram enviados por essa cidade. Voltando lá no início da série, para quem não está aqui, talvez hoje seja o seu primeiro domingo, mas eu vou te contextualizar. Eles foram enviados por essa cidade para pregar o evangelho, principalmente na região da Galácia. Tá? E esse nome vai dar origem ao livro que nós temos na Bíblia hoje, Gálatas, né? A carta aos Gálatas, que Paulo vai escrever posteriormente para essas igrejas onde que ele fundou na região da Galácia. E aí Paulo e Barnabé são enviados por Antioquia da Síria para a região da Galácia para pregar o evangelho. E aí eles pregam e várias pessoas se convertem, fazem vários discípulos em diversas cidades ali, fundam várias igrejas, plantam várias igrejas. E aí, nesse momento que a gente está lendo, Paulo e Barnabé estão agora numa cidade chamada Derbe. E eu mandei para a Fernanda um mapa, espero que esteja aí. Acho que está fácil de ler, graças a Deus. Então, Paulo e Barnabé estavam nessa cidade chamada Derbe. Eles viajaram por toda essa área que está em verdinho ali, ó, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, a região da Galácia. E Paulo e Barnabé agora eles estão em Derbe. Eles tinham acabado de viver um momento muito difícil em Listra, que foi o apedrejamento de Paulo. Paulo foi apedrejado praticamente até a morte. Muitos entenderam que ele tinha morrido, inclusive tiraram o corpo dele da cidade achando que ele tinha morrido. Mas ele tem uma recuperação sobrenatural. Nós cremos que foi o poder de Deus ali agindo na vida dele. Ele se recupera sobrenaturalmente e ele continua pregando o evangelho. E eles estão nessa cidade. E eles já tinham passado por toda aquela área em verde. E o destino final deles era o quê? Voltar para Antioquia da Síria, a cidade ali em vermelho que os havia enviado. Eles foram enviados por essa igreja em Antioquia da Síria até a região em verde, pregaram o evangelho. Agora eles estavam fazendo o caminho de volta para casa, para Antioquia da Síria, para a igreja que os havia enviado. Mas nesse momento, Paulo e Barnabé, em versículo 21 diz: e eles então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E desse versículo, o que mais se destacou é essa palavra, voltaram. Por quê? Irmãos, vocês estão vendo o mapa ali. Se eles tinham que chegar para Antioquia da Síria, fazia sentido voltar para essas áreas que eles já tinham pregado o evangelho, que já tinham discípulos, que já tinham plantado igrejas, já tinham pessoas convertidas ali. Não fazia nenhum sentido. Logisticamente falando, não fazia nenhum sentido. A lógica nos diz que Paulo e Barnabé deveriam sair de Derbe e ir para Antioquia da Síria, não voltar. Mas eles voltaram. Porque eles não se contentaram com um aceitei Jesus. Eles foram checar aquelas pessoas. Eles voltaram para encorajar aquelas pessoas, para fortalecer aqueles cristãos, aqueles novos cristãos. Mas, meus irmãos, isso fala para a gente algumas coisas. Esse caminho, não, logisticamente falando, ele não era o mais curto. Além disso, tinha muita perseguição. Por quê? Porque em Listra, Paulo tinha sido apedrejado até a morte, praticamente. Né? E quem tinha incitado, encorajado as pessoas de Listra a apedrejar Paulo eram os judeus de Antioquia da Psídia e Icônio. Ou seja, voltar para esse lugar era um lugar de muito risco. Risco de vida para Paulo e Barnabé. Existia ali muita perseguição. E isso nos mostra que, meus irmãos, o discipulado, ele acontece com perseverança. Os discípulos são formados com perseverança. Às vezes o que isso fala para a gente hoje? Nós não estamos correndo risco de ser apedrejados, né? Mas isso fala para a gente o quê? Quantas vezes eu não quero sair de casa para tomar um café com uma irmã,
porque é fora de mão, ela mora muito longe. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, vai atrapalhar a minha vida, a minha logística de vida. Vou não. E Paulo e Barnabé, eles foram contrários à logística. Eles foram contrários ao... Não pegaram o caminho mais curto. Eles perseveraram no discipulado. Eles voltaram para cuidar daquelas vidas. Eles voltaram para fortalecer, para encorajar aquelas vidas. Eles não se contentaram com, eu sou crente, está tudo bem. Correndo risco de vida? Menos ainda, né? E isso me lembrou o testemunho que as irmãs, que a maioria estava aqui, semana passada, ouvindo a Trina Tyrus, no chá de mulheres, contou pra gente sobre o pai dela, o pastor Larry Tyrus, que também esteve na nossa igreja, no aniversário da igreja, pregando. Ela contou para as mulheres, no dia do chá, que o pai dela trabalhava com capelania prisional, que já é um trabalho muito desafiador, muito difícil, muito arriscado. Minha mãe fez isso na minha infância e ela relatava situações muito difíceis que ela vivia ali. Mas, além dele fazer capelania prisional, ou seja, pregar, falar, levar as boas novas do Evangelho de Jesus nas prisões, ele abriu a casa dele para pessoas, para ex-presidiários, ex-criminosos, né, que se converteram, para que a casa dele fosse um lugar de passagem, de abrigo para essas pessoas, porque aqui nos Estados Unidos, se você não sabe, em algumas situações o juiz só libera a pessoa da prisão se ela tem um plano de moradia e um plano de trabalho. E aí, para que aquela pessoa pudesse ser liberada da prisão, o Larry Tyrus, pastor Larry Tyrus, que veio aqui na nossa igreja, oferecia a casa dele para essas pessoas dormirem, a despeito do seu passado, a despeito de saber quem eles eram. Olha o risco de vida. E isso me lembrou, na hora, eu já estava estudando essa mensagem, na hora eu me lembrei de Paulo. Eu falei, uau, nós temos Paulo nos dias de hoje. Quantos de nós abriria sua casa para um ex-criminoso passar a noite, para ele poder sair da prisão? A Trina relatou que ela, em alguns momentos, foi almoçar na casa do pai dela e estava lá. Ela levou o seu marido, seus filhos, ainda criança. Estava o pai, a mãe e o ex, sei lá o quê. Irmãos, nós temos Paulo nos dias de hoje. Esse texto não fala para gente que discipular é fácil. Esse texto fala para gente que discipular é perseverar, é voltar naquele lugar. O pastor Larry Tyrus, ele podia ter falado assim, olha, eu preguei Jesus para essas pessoas lá na prisão, eles levantaram a mão, aceitaram, tão salvos, já fiz meu trabalho, tchau. Não. Ele discipulou, ele cuidou dessas pessoas. A gente sabe, porque a gente recebeu uma pessoa que ele testemunhou aqui na frente, né? No dia do aniversário da igreja. A gente sabe, discipular isso é perseverar no cuidado com a pessoa. Perseverar. Não é se contentar com aceitei Jesus, está tudo bem. Meus irmãos, fazer o que Paulo fez, fazer o que o pastor Larry Tyrus fez, só é possível se nós tivermos o mesmo pensamento de Paulo, de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós estivermos apegados demais com a nossa vida aqui, como o Mauro ministrou aqui na frente agora, nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos abrir mão do nosso conforto, da logística, do caminho mais curto. Ah, se a pessoa mora do meu lado, talvez dá para tomar um café. Mas se a gente considerar que a nossa vida é na eternidade, né, e que o morrer é lucro, nós vamos abrir a nossa casa para ex-presidiários. Amém? Amém? Versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Discípulos são formados para permanecer na fé.
Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O que é então o discipulado? O que é vão e façam discípulos? Vai, prega a palavra, fala que, olha, eu morri para salvar a vida da pessoa. Se ela aceitar, tá tudo bem, você fez seu trabalho? Não. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Foi isso que o Senhor nos disse. Isso é discipulado. Discípulos são aqueles que permanecem na fé. Não são aqueles que tomam uma decisão momentânea, mas são aqueles que permanecem em obediência, que têm suas vidas transformadas. Alguns pais, eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu também, mas eu já ouvi isso. Meu filho já aceitou Jesus, já foi até batizado, já fiz meu trabalho, já disse para Jesus, já fiz meu trabalho, viu? Completei minha obra. Não, meus irmãos, não. Principalmente com filhos. O discipulado é voltar, cuidar, encorajar, fortalecer. Não é se contentar com aceitei Jesus, está salvo. Isso não é suficiente. Mateus 24, 13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, alguns sabem. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse 2,10. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Quem perseverar será salvo. Ou seja, a salvação é porque eu obedeci, eu perseverei? Não. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus. A salvação não vem pela obediência, mas a obediência mostra, aqueles que são salvos. A perseverança na obediência, numa vida de transformação até o fim, mostra, é uma evidência. Esse que chegou até o fim, esse é salvo. Se ele chegar até o fim, passando por tribulação, passando por problema, mas continua obediente, continua aos pés de Jesus, continua no discipulado, obedecendo a tudo aquilo que eu ordenei a vocês, esse é o verdadeiro discípulo. Nós precisamos formar discípulos para que eles perseverem, para que eles permaneçam na fé por toda a sua vida. Então não adianta só pregar o evangelho, mamãe, aceitei Jesus, vou me batizar, pronto, posso relaxar. Não. Enquanto ele estiver na nossa casa, enquanto eles estiverem embaixo do nosso teto, qual é a ordem de Jesus? Ensinar que eles obedeçam a tudo o que eu lhes ordenei. Não só com as crianças, mas com aqueles com quem a gente discipulou, aqueles para quem a gente pregou um dia, aqueles para quem a gente falou de Jesus, aqueles que estão aqui na igreja. Por isso que discipulado não é para não crente, é para crente. Porque nós precisamos fortalecer e encorajar aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que já são discípulos. O versículo 22 diz que Paulo encorajou e fortaleceu os discípulos, quem já seguia Jesus, quem já tinha entregue a vida a Jesus. Não foi para uma pessoa não crente, ele foi para aquele que já era crente. E às vezes a gente olha e pensa, mas eu vou discipular quem? Na minha igreja já tem todo mundo já é convertido. Isso é o discipulado. É andar com quem já é crente. Evangelizar, claro, precisamos, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos pregar para que as pessoas tenham uma decisão por Jesus. Mas também precisamos discipular, acompanhar, voltar naquela pessoa, encorajar, fortalecer. Dá mais trabalho do que só pregar e a pessoa aceitar Jesus uma vez,
Eu acho que dá, um pouquinho mais. Vamos para o versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Paulo e Barnabé, eles voltaram naquelas igrejas, lá da região em verdinho ali, Antioquia da Psídia, Icônio e Listra, e eles designaram-lhes presbíteros. Ali já tinham igrejas, e quando a gente fala igreja, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu penso é uma igreja como a nossa, com um prédio, já que tem uma diretoria, tem uma organização. Não era isso. Eram como os nossos PGMs, as igrejas. Né? Encontros nas casas, nos lares. E aí, Paulo e Barnabé, eles designam, né, líderes, presbíteros, pessoas ali que são capazes de discipular outros. E o que esse texto fala comigo? Que nós precisamos formar discípulos para discipular outros. As pessoas que nós discipulamos precisam estar preparadas para discipular outros, porque o discipulado não pode parar em mim, o discipulado não podia parar em Paulo e Barnabé, porque eles, senão o evangelho ia morrer. Quando nós discipulamos pessoas, nós precisamos formar discipuladores, pessoas capazes de discipular novas pessoas. E o que a gente vê na igreja hoje em dia são dois extremos, os dois opostos. Pessoas na igreja há anos que um dia falam assim, olha, eu preciso que você discipule uma pessoa, mas eu não me sinto capaz, eu não consigo. Eu não sei tanto de Bíblia assim. Se a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei, esse é um extremo. E o outro extremo são pessoas que discipulam para formar discípulos dependentes. Em vez de você formar alguém que vai ficar preparado para discipular outras pessoas, você cria alguém que depende de você o tempo todo. E nós não podemos criar, né, formar discípulos para serem dependentes de nós. Nós precisamos formar discípulos para que eles também discipulem outros. Para que o evangelho, para que o reino de Deus continue avançando, continue crescendo, continue expandindo. Irmãos, tantas vezes eu já me deparei com essa situação de pessoas que não se sentem capazes de discipular, que não se sentem preparados. Mas esse é um chamado de Jesus para nós, não é um chamado da igreja, não é um chamado do pastor Abraão, que quer criar essa cultura na igreja de formar discípulos e discipuladores. É um chamado de Cristo para nós. Vão e façam discípulos. Foi Jesus que nos comandou fazer discípulos. E a palavra do Senhor, ela é esse prumo para a nossa vida, que a gente estava falando no carro esses dias. Ela é esse prumo. A Patrícia, que estava lá no Experiência no Lar, na casa da Trina, viu? A Trina pendurou um prumo, assim, na nossa frente, na primeira ministração dela. Para quem não sabe, um prumo é um medidor para você ter certeza de que a parede ela tá reta, numa construção, né? E a palavra de Deus, ela é esse prumo nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o prumo e colocamos na parede, se a parede estiver torta, ele que é o medidor, a gente tem que consertar a parede. A Bíblia é isso nas nossas vidas. E o Senhor Jesus fala, discipule. Esse aqui é o prumo. Eu não estou discipulando. Quem está errado? Eu. Eu que tenho que me consertar. Eu que tenho que ser consertada. Ah, mas é longe, mas eu não sou capaz, mas eu não sei a Bíblia. Estuda. Estuda, pelo amor de Deus. Procura alguém para te discipular também. Nós temos andado assim, nessa caminhada. Uns discipulando outros. O discipulador também é discipulado por alguém. Aprende com alguém para ensinar outra pessoa. Esse é o prumo das nossas vidas. Jesus disse, discipula. Nós precisamos
ser capazes de discipular outras pessoas para que a nossa vida esteja de acordo com a palavra do Senhor, a despeito dos riscos, a despeito do desconforto, de pegar o caminho mais longo até voltar tudo, para depois ter que andar muito mais, né? Ali pelo mapa, bem lógico ali a situação que Paulo e Barnabé tinham vivido. Mas é isso que a palavra nos chama. E esse texto nos convida a viver essa vida de discipulado. No versículo 26, de Atalha navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Paulo e Barnabé não estavam sozinhos. Eles tinham sido separados e enviados por uma igreja de Antioquia da Síria. E aí agora eles já tinham chegado ali naquela igreja para prestar contas, discipulado. Prestar contas da nossa vida, discipulado. Ouvir alguém prestando contas da vida dela, discipulado. Né? Paulo e Barnabé foram prestar contas àquela igreja que estava os discipulando. E meus irmãos, não é que o discipulador é melhor ou maior do que aquele que está sendo discipulado. O discipulador está levando esse discípulo e falando assim, olha, eu estou seguindo Jesus. Não é porque você me siga, não vem me seguir, não. Vem seguir Jesus comigo. Vem seguir Jesus comigo. Não é vem me seguir, é vem seguir Jesus comigo. Não existe essa hierarquia. Não existe eu sou melhor ou pior do que alguém. E aí eles chegaram lá para prestar contas. E aí, no versículo 27, eu achei engraçado. Quando eles falaram que tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Depois de tudo que aconteceu, do apedrejamento, da perseguição, Deus abriu a porta. Foi esse relatório que eles deram. Se fosse eu ia falar assim, gente, vocês não sabem como foi difícil. Gente, foi horrível, eu passei, quase morri. Eu que sou negativa, eu ia falar, isso ia ser a primeira coisa que eu ia falar. Quase morri para pregar o evangelho para essas pessoas. Paulo e Barnabé falaram, Deus abriu a porta. Ah, não, mas olha, a pessoa que eu marquei para tomar um café desmarcou porque o filho dela está doente. Acho que é um sinal de Deus, não vou mais discipular, não. Não é assim que a gente fala? Ah, Deus fechou essa porta, a pessoa está doente. Acho que não é isso da vontade de Deus. Ah, eu estou muito longe dessa pessoa. Não é da vontade de Deus que eu discipule ela. Se fosse da vontade de Deus, a gente ia morar pertinho, 10 minutos. Nós entendemos que circunstâncias contrárias são portas fechadas, mas Paulo e Barnabé viram portas abertas, a despeito de perseguição e apedrejamento, a despeito da distância, a despeito da contramão. Eles falaram, Deus abriu a porta. O Senhor falou comigo através disso. Eu fui muito esticada. Será que nós temos visto portas abertas da parte de Deus na nossa vida quando aparece um probleminha desse tamanho? Ai, a pessoa não me respondeu direito. Acho que ela não quer que eu fale com ela. A gente às vezes fica com medo de incomodar, né? Acho que Deus não quer que eu fale. Vou procurar outra pessoa. Quem sabe aparece outra. Mas eles levaram um relatório positivo. Eles viram Deus abrindo portas a despeito dos problemas que eles estavam passando. Mas, mais do que isso, Paulo e Barnabé completaram a missão. No versículo 26 diz que de Atalha navegaram de volta a Antioquia, onde haviam sido recomendados, graças a Deus, para a missão que agora haviam completado. Quantas missões o Senhor nos dá e nós não completamos? Ou quantas missões a gente acha que está se dando,
mas a gente não completa. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano e a gente não termina. Esse semestre eu vou me inscrever na escola de impacto, porque esse tema eu gostei. Eu não vou faltar nenhuma aula e a gente para no meio. Ou eu vou começar um estudo bíblico com uma pessoa, e faz 1, 2, aí no segundo a pessoa começa a dar desculpa e, Deus fechou a porta, desisto. Irmãos, discípulos são formados até que a missão seja completa. Nós precisamos discipular até que a missão esteja completa. Nós precisamos chegar até o fim, até completar a missão, até voltar para aquele que nos enviou e levar um relatório. A verdade por trás disso é que não foi a igreja de Antioquia da Síria que enviou Paulo e Barnabé, foi o Senhor Jesus. Eles foram separados pelo Senhor Jesus para discipular. Esse é o tema da série, separados para discipular. Mas será que isso é só para Paulo e Barnabé? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão. É o Senhor chamando cada um de nós para discipular. Quem me separou para discipular, quem separou cada um de nós para discipular, foi o Senhor Jesus. Ele nos separou para discipular. E um dia, assim como Paulo e Barnabé estiveram de frente para aquela igreja que estava lá esperando o relatório daquela missão, daquela viagem missionária, nós estaremos diante do Senhor Jesus, aquele que nos comissionou. E Ele vai esperar o nosso relatório. O que nós vamos dizer para Ele? Nós discipulamos pessoas? Nós cumprimos a missão que Ele nos deu? Ou será que Senhor Jesus vai... A gente pensa, não, Ele é tão bonzinho, eu vou falar para Ele que eu morava longe da pessoa. Era contramão. Eu trabalhava demais, não dava tempo, eu tinha 2 filhos pequenos. Não dá. Meus irmãos, Senhor Jesus ouviu de Paulo e Barnabé, depois de um apedrejamento, depois de perseguições, que Deus abriu as portas da fé e muitas pessoas foram convertidas. E eles fizeram muitos discípulos, discipuladores, igrejas foram plantadas. Esse é o relatório daquela viagem. Nós não vamos enfrentar, provavelmente, não sei, quem sabe, talvez politicamente falando, uma perseguição. Apedrejamento eu acho bem difícil. Mas talvez nós tenhamos que enfrentar alguns riscos, alguns desconfortos, algumas viagens de carro na contramão da nossa casa, ou do nosso trabalho, ou da nossa vida. Mas o Senhor disse, vão e façam discípulos. Não é porque é fácil, não é porque é legal, não é porque mora do lado da sua casa, mas vão e façam discípulos. Será que nós vamos chegar como Paulo e dizer para Jesus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Pensasse um pouquinho sobre o que o Senhor falou com você nessa manhã. Porque o Senhor, com certeza, trouxe à sua memória algumas situações. Talvez você seja aquela pessoa que não permaneceu, que esfriou na fé. Um dia levantou a mão, talvez você foi até batizado, mas você não permaneceu obedecendo o Senhor. Você não permaneceu. E o Senhor está usando as nossas vidas hoje para dizer para você, assim como Paulo fez, permaneça. Permaneça, volta para o Senhor. Não se contente com o sim naquele dia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, permaneça. Eu não sei o que está se passando na sua vida.
Talvez o Senhor tenha te lembrado que você nunca discipulou ninguém na vida. Talvez você está até com vergonha de pensar sobre isso agora. Mas é tempo. E essa mensagem é para te convidar, para que você comece agora. Discipule, meu irmão. Se prepare. Eu não sei da Bíblia, estuda a Bíblia em nome de Jesus. Eu não tenho tempo, faz um tempo. Eu moro longe, arruma um jeito. Paulo e Barnabé fizeram para nos convidar a fazer. Talvez o Senhor esteja lembrando você e te trazendo a memória em algum lugar aí. Que em algum momento da sua vida você começou a discipular alguém, você falou de Jesus para alguém, você orou por alguém. Essa pessoa aceitou Jesus, ou essa pessoa demonstrou algum tipo de interesse. Mas você não terminou o discipulado. Você não voltou para cuidar daquela pessoa. Você não voltou para encorajar, para fortalecer. Você se contentou com aquele mísero interesse da pessoa, ou com o levantar de mãos. O Senhor te chama hoje, volta. Liga para aquela pessoa em nome de Jesus. Manda uma mensagem, vai na casa dela, visita. Eu vou ser muito incômodo. Não vai, em nome de Jesus. Portas abertas não são a mesma coisa para nós e para Deus. Portas abertas são diferentes para o Senhor. Nós achamos que portas abertas são coisas fáceis, caminhos fáceis, curtos. O Senhor está dizendo hoje de manhã, porta aberta não é isso para mim. Porta aberta nem sempre vai ser esse lugar fácil, rápido, lógico. Volta para o Senhor, volta para essa pessoa, cuida dela. Em nome de Jesus, encoraja ela a permanecer na fé. Para que no dia que o Senhor Jesus voltar, você e ela se encontrem fiéis ao Senhor, permanecendo obedientes ao Senhor. Amém? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.